Opa, e aí, tudo bem? Como é que tá? Certinho? Estamos chegando com o nosso SBT Meio-Dia. Maristela, bom dia. Bom dia, Fernando Machado. Bom dia para você que está em casa. Quinta-feira já estamos no ar. Obrigado por nos receber aí na sua casa, no seu trabalho. Quinta-feira já é quase o fim de semana, Maristela. Que semana rápida. Que rápido. Dia de TBT, Fernando. Tá com saudade do que hoje? Ah, hoje eu tô com saudade, deixa eu ver, de pegar um sol na praia. Delícia, hein? Eu tô com saudade de viajar, Fernando. Quanto tempo que não viaja? É? Nossa senhora, saudade demais. Pois é. As minhas férias estão chegando, mas não vou poder viajar, não. Pode. Dentro de casa. Tem que ficar dentro de casa. Estamos no ar, quinta-feira, SBT Meio-Dia começando a partir de agora. Muito obrigado pelo carinho e vamos aos destaques de hoje. O que fecha em Florianópolis ou na Grande Florianópolis, já que a situação na região voltou para risco gravíssimo ao Covid-19. Você já vai ver com a gente hoje aqui no SBT Meio-Dia o que fecha e o que não fecha. 44% de reajuste no valor do pedágio. Pode acreditar e pode preparar o bolso também. Agora, o valor foi autorizado. Você vai ver os valores que você vai ter que desembolsar em cada praça de pedágio aqui de Santa Catarina. Como as eleições dos Estados Unidos interferem na economia aqui do nosso estado, indústria, comércio, agricultura. É o que você vê com a gente. Nas eleições municipais, Cláudio Prisco Paraíso faz uma análise da corrida eleitoral em São José, Itajaí e Jaraguá do Sul. E quinta-feira é dia do quadro Inovar para Crescer. Hoje nós vamos para o norte do estado, Jaraguá do Sul, conhecer a fábrica de móveis infantis dos irmãos André e Fábio e o que eles fizeram para se destacar nesse mercado. Tem dicas do Sebrae também daqui a pouquinho. E sobre a estiagem, nós vamos ver como a falta de chuva já está impactando as safras do milho, soja, leite e também o bolso dos agricultores aqui do nosso estado. Estamos no ar, fique com a gente. Olha, tô no SBC, que coisa linda! Até parece que faz alguma coisa, sabe? Porque viu a visita chegando ali na casa da vizinha, ele pegou a foice pra tirar o mato ali. Quem vê, né? Quem vê um homem desse, né? Chegou visita na casa da mulher ali do lado, não tem? Lá foi ele, pegou uma foice pra dizer que é o trabalhador, esse mandrião. Tô só aqui vendo ele só de espreita, só pra ver. Olha o homem trabalhador. Pensa 10 vezes, se abaixa, se levanta, pensa um pouco, pega uma foicinha, tira um capim, bota ali. Ô, coisa querida! Ei, espia onde é que eu vim dar cuscono? No SCC! Dona Maricotinha, Fernando, hoje diz que o Tibério decidiu carpir um lote. Saiu de casa e falou, vou trabalhar. Mas a Dona Maricotinha tá meio desconfiada. Já já vocês vão entender por quê. Faz tempo que eu não carpo um lote. Um lote. Faz muito tempo. Uma vez eu fui carpir um lote com a enxada. Uma enxada grande, eu fui dar uma enxadada no pé. Ô, tempo bom que se carpia. Vamos lá, minha gente. SBT Meio-Dia está começando agora. E a partir deste momento, a gente quer que você também construa aqui o nosso SBT Meio-Dia junto com a gente, que você participe, que você faça parte. Manda mensagem aqui no WhatsApp do SBT Meio-Dia. Fernando, eu quero lembrar o pessoal, acabei de falar aqui na nossa escalada, que hoje é dia do quadro Inovar para Crescer. Então você, empresário, que tem uma microempresa, você que está começando um negócio, se tiver alguma dúvida, já vai mandando. O pessoal do Sebrae responde tudinho ao vivo, tira todas as dúvidas, Fernando. Legal, você que está empreendendo, está com dificuldade, manda para cá sua pergunta agora, daqui a pouco a Maria explica tudo e vai tirar as suas dúvidas com um especialista do Sebrae. Bom demais, hein? Fácil demais aqui com o SBT Meio-Dia, a gente ajuda você. Vamos lá, Maria, estamos no ar nesta quinta-feira, as eleições estão chegando e muita gente tem dúvidas sobre o que pode e o que não pode ser feito, principalmente aqueles que vão trabalhar, os mesários. Vamos ver. Até o momento foram chamados pouco mais de 50 mil mesários para as eleições do dia 15 de novembro. Para o TRE de Santa Catarina, o processo deste ano é encarado como uma verdadeira operação de guerra.
Por isso, um rigoroso protocolo de segurança foi elaborado para auxiliar os convocados. Todos esses protocolos estão sendo pensados e foram pensados por uma equipe médica de alta qualidade lá no TSE, com grandes hospitais e muitos médicos de renome, para garantir que o mesário tenha o mínimo contato necessário com o eleitor e possa realizar o dia todo com muita segurança. Vamos lá, daqui a pouco o Cleiton Ramos conta tudo pra gente. Como vai ser esta operação, os protocolos para trazer mais segurança para quem vai votar e também para quem vai trabalhar agora no dia 15 de novembro. Hoje, Cláudio Prisco Paraíso faz uma nova análise da corrida eleitoral nas maiores cidades de Santa Catarina. Hoje os municípios são São José, Itajaí e Jaraguá do Sul. Os candidatos às pesquisas, nós vamos mostrar para você. Seguimos com você aqui no SBT Meio Dia. Foi deflagrada na manhã de hoje a Operação Mecanismo Verde. Tem imagem? Pode colocar no ar. Foram expedidos 35 mandados de busca e apreensão pela Justiça em Florianópolis. Foi uma mega operação desde as primeiras horas de hoje. Também teve operação, além de Florianópolis, em Balneário Camboriú, São José e em Londrina, no Paraná. Mandados que foram cumpridos agora pela manhã. A investigação apura uma organização criminosa envolvendo construtores, servidores públicos do meio ambiente, Secretaria Municipal da Fazenda e do Meio Ambiente desses municípios. Estes órgãos são suspeitos de viabilizar as construções irregulares e a ocupação desordenada em Florianópolis. Veja só a gravidade dessa operação. A delegada Beatriz Ribas explica a importância desse trabalho hoje pela manhã. Então, organização criminosa envolvendo agentes públicos, secretarias municipais para autorizar obras irregulares. É o que diz a delegada responsável pela operação. Numa investigação que iniciou-se com lavagem de dinheiro e busca identificar demais envolvidos numa organização criminosa que favorece loteamentos irregulares, construções desordenadas em Florianópolis, com o apoio e participação de servidores públicos municipais e de agentes políticos envolvidos no esquema criminoso, buscando facilitação para os construtores civis. Isso gera uma desocupação desordenada do solo urbano na capital, trazendo diversos transtornos além de crimes ambientais. Trabalho da polícia, investigação, muito se fala das ocupações irregulares nas comunidades e agora o trabalho de polícia, uma mega operação, Mecanismo Verde, pagamento de propina, favorecendo construtoras e autorização de obras em áreas não permitidas. A delegada foi clara, promovendo assim a ocupação irregular de áreas em Florianópolis. Agentes públicos, secretarias, operação que está na rua, investigação da polícia e a gente traz outras informações a qualquer momento. Isso é gravíssimo. Muito se discute dos barracos que são instalados nas comunidades. Ah, não pode, o barraco aqui não pode ser colocado. Área irregular. As demolições que são promovidas, ou alguém aqui esqueceu das casas que foram colocadas abaixo, inclusive com gente dentro. Inclusive com gente dentro. Naufragados, derruba tudo. Mas as grandes construtoras podem. E é melhor eu ficar quieto. A gente vai agora ao vivo para Blumenau conversar com o Estevão Limana, porque a Prefeitura de Blumenau acabou de divulgar novas informações para combater o coronavírus. Vem para cá, Estevão Limana, ao vivo com a gente. Quer dizer, o crescimento está aí dos casos, das pessoas infectadas, e agora a Prefeitura toma medidas para tentar controlar. Explica para a gente o que vai ser feito, Estevão. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que nos assistem. Informação quentinha em primeira mão. A coletiva de imprensa da Prefeitura de Blumenau está ainda acontecendo de forma online, mas a gente já traz as informações para vocês que estão em casa nos assistindo. Foi feito no início da coletiva foi recapitulado todo o passado do combate do coronavírus entre a Prefeitura. As medidas foram bastante detalhadas, mas sim, agora então foram divulgadas algumas informações. A informação que todo mundo estava esperando
esperando é que houvesse algum tipo de restrição imposta pelo município, mas isso não vai ocorrer. A Prefeitura de Blumenau não está impondo nenhuma restrição para o combate do coronavírus aqui na cidade. Não vai haver diminuição de horário de bares, restaurantes fechados, não vai haver nada disso, além do que já foi restringido pelo Estado. O governo do Estado, quando há a mudança da bandeira laranja, ou melhor, da bandeira amarela para a bandeira laranja, já há alguns tipos de restrições, mas a Prefeitura não vai endurecer as regras além disso. O que a gente sabe que vai acontecer? As aulas que estavam retornando da forma presencial aqui na cidade, no EJA e do 9º ano do ensino fundamental, vão voltar a ficar somente à distância, no modelo online. Elas estavam ocorrendo presencialmente, agora não vão mais. Já a rede privada, Fernando, ela sim pode continuar com as aulas do modo presencial, já que há uma disputa judicial entre o sindicato das escolas privadas juntamente com o governo do estado. Então, as escolas particulares e a universidade, por exemplo, aqui a FURB de Blumenau, vai poder sim continuar tendo aulas do modo presencial. A Prefeitura vai ampliar o atendimento dos ambulatórios dos bairros para o final de semana. Por enquanto, só o ambulatório do centro estava abrindo no final de semana e o horário vai ser estendido também, das 7 horas da manhã até às 7 horas da noite, esse atendimento para poder proporcionar um acesso à saúde para a população da melhor forma possível. Além disso, Fernando, aqui em Blumenau, grupos de trabalho vão estar nos estabelecimentos comerciais aqui da cidade, do centro da cidade, para capacitar e levar as informações de prevenção ao coronavírus. São as informações em primeira mão que a gente traz aqui no SBT Meio-Dia. Volto com você no estúdio, Fernando. Muito bom, Estevão Limana, obrigado pelas informações. Acabaram de sair essas novas mudanças, novas ações lá em Blumenau para conter o coronavírus. A Prefeitura tomando iniciativas para tentar controlar a doença, já que o crescimento é uma realidade por lá. Agora, nós vamos dar uma olhada na ocupação dos leitos de UTI em Florianópolis. No momento, veja comigo aqui, 89% dos leitos estão sendo usados na capital catarinense. Desses, 94% dos leitos são direcionados para adultos, 50% dos leitos pediátricos e 82% dos leitos são neonatal. E com a nova atualização semanal do mapa de risco da Covid-19 aqui em Santa Catarina, será que vai ter mudança nas medidas municipais? Porque o governo já tem as regras definidas. Agora, como ficam aí as decisões dos prefeitos, que podem sim ser mais restritivos e que foram mais restritivos desde o início da pandemia? Novos decretos? A região da Grande Florianópolis passou do nível grave, o laranja, para o nível gravíssimo, o vermelho. E agora? O que pode acontecer? Os prefeitos vão ser rígidos como foram nos meses iniciais da pandemia? Ou eles podem ter uma interferência política agora? Deixa eu conversar com o Cleiton Ramos, que está ao vivo comigo, estreando hoje aqui no SBT Meio-Dia. Bem-vindo, viu, Cleiton? O nome que Florianópolis já conhece, que Santa Catarina já confia, e a partir de hoje essa grande fera da comunicação, do rádio e da televisão, também com a gente aqui no SBT Meio-Dia. Um prazer recebê-lo. Cleiton, vamos explicar para o povo então o que muda, o que não muda, o que pode, o que não pode, o que fecha em Florianópolis, já que, como anunciamos, voltamos para a situação gravíssima, estamos vermelhos no mapa. Alô, Cleiton Ramos, bom dia. Bom dia para você, Fernando, para Maria Esther, muito obrigado pelo carinho, pela recepção, aqui agora no Jornal do SBT Meio-Dia. Com muito carinho estamos aqui levando informações também. Pois é, você relatou e já frisou, fez um resumo, de tudo que está acontecendo aqui na nossa região. Lamentavelmente, a gente sabe que o pico, da Covid-19 cresceu e muito nos últimos dias. E por conta disso, mudanças estão previstas para as regiões que passaram do nível alto para o nível grave e do grave para gravíssimo. E, lamentavelmente, a Grande Florianópolis está dentro desse contexto que a gente está colocando agora aqui no Jornal do SBT Meio-Dia. A gente preparou uma arte para o pessoal de casa ter uma noção de como está a situação nesse exato momento aqui na Grande Florianópolis. Vamos acompanhar. Só para se ter uma ideia, agora temos
uma região em nível gravíssimo, que é o caso da Grande Florianópolis, 11 em nível grave e 4 em nível alto. Nós preparamos também para o pessoal de casa uma tela para mostrar quais devem ser as mudanças, né? Cada faixa de risco também. No nível vermelho ficam proibidos cinemas, teatros, casas noturnas, né, e eventos. Aulas presenciais também não devem acontecer. Fica proibida a permanência de pessoas em espaços públicos, como parques, praias e praças, com exceção de quem estiver praticando, né, de forma individual, alguma modalidade esportiva. Provas de roupas no comércio também estão proibidas. Futebol de forma recreativa, congressos e feiras. Agora, o que fica liberado com restrição no nível vermelho? A gente destaca agora aqui também no Jornal do SBT Meio-Dia. Shoppings, centros comerciais e galerias com 50% da capacidade, templos religiosos com 30%, hospedagem em hotéis, pousadas e albergues com 30% da capacidade do local e academias também com 30%, né? Passando para o nível grave, que é o laranja. Ficam proibidos de funcionar casas noturnas, espaços culturais como teatros e cinema, eventos sociais e prova de roupa em lojas. Liberados com restrição em nível laranja, ficam as aulas presenciais individuais de reforço, templos religiosos, né, com capacidade de 50%, né, e hospedagem 60% da capacidade, em 50%, né, em academias também. É um resumo aí do que a gente pode dizer o que pode e o que não pode com as mudanças. Né, a nossa produção, Fernando, pessoal de casa, Maria Esther, entrou em contato, né, com a Prefeitura de Florianópolis para ter uma resposta de quais mudanças também estão previstas. Até o momento que foi nos passado é o seguinte, que Florianópolis, o município, está tendo reunião com outros municípios aqui da Grande Florianópolis para discutir o assunto. Essas reuniões estão acontecendo de forma regular e qualquer medida será anunciada por parte dos sites da Prefeitura Municipal de Florianópolis. Agora, além disso tudo que a gente destacou aqui no jornal do SBT Meio-Dia, né, Fernando? É importante a gente continuar fazendo a nossa parte, sem aglomeração, manter aquele distanciamento, álcool e gel na mão e a máscara também, que é muito importante para a gente evitar o contato com o coronavírus. Volto com vocês aí nos estúdios. Muito bom, Cleiton. Muito bom, Cleiton. Parabéns. Você está aí no Parque da Luz, aqui do lado direito seu está a Ponte Hercílio Luz, e esses locais, a partir de agora, não vão poder mais ser utilizados. Como é que está a movimentação agora aí? Dá aquela girada famosa do SBT Meio-Dia para a gente ver como é que está o ambiente aí. Isso. Até porque eu estou aqui ao lado do Dionei Pacheco, que vai fazer um giro para a gente, para mostrar ao vivo agora. Pode ser para o seu lado direito, né, Dionei? Como é que está a situação aqui no Parque da Luz, para o pessoal de casa acompanhando o SBT Meio-Dia, né? A gente sabe que nesse horário, muita gente se aproximando do horário do almoço, Fernando. Tem aquele pessoal, né, que consegue uma brecha no local de trabalho, né, tem aquele intervalinho até 1h30, até 2 horas da tarde e vem para cá para dar, né, uma relaxada, uma amenizada para voltar depois para o seu local de trabalho. Muito estudante, né, que aproveita agora, não tem aula, mas vem para cá também para tentar aproveitar um pouco a beleza aqui do Parque da Luz. Né, tem aquela tradicional caminhada, mas eu que já acompanho muito tempo, né, essa região, essa localidade aqui do Parque da Luz, eu estou vendo um movimento muito inferior. Eu acho que tem muita gente ainda que está com um pouco de receio, né, de sair de casa. Agora, com essas normas, o cenário praticamente vai mudar do que a gente está vendo aqui. Agora está vazio, né? Agora realmente o cenário está com movimentação muito pequena. Mas com essas mudanças o pessoal vai ter que ficar ligado e vai ter que realmente se cuidar ainda mais, porque lamentavelmente estamos num nível gravíssimo, o que é muito ruim, né, Fernando? A gente tem que continuar se cuidando, não tem outra alternativa, não. Legal, Cleiton. Cleiton está no Parque da Luz, a partir de agora, com risco gravíssimo, esse espaço não pode ser mais utilizado. Vou te incomodar só mais um pouquinho, porque o Dionei, ele mostrou o parque, mas tem algo do outro lado aí que me inspira muito. Inclusive o Dionei Pacheco, que está na nossa cinegrafia hoje, ele tem 2 pinos da Ponte Hercílio Luz, sabia? Na reforma ele ficou com 2 pinos, ganhou. Então pede para ele mostrar a Hercílio Luz, que a Hercílio Luz é sempre muito inspiradora. Vamos ver como é que está a nossa Hercílio Luz, aproveitar para dar uma olhada no tempo em Florianópolis também, Cleiton.
Legal. Vou então pedir aqui para o nosso Dionei fazer um giro agora para o lado esquerdo dele para pegar a ponte Ercílio Luz. Lembra aqui o nosso Fernando Machado, né, que o cinegrafista acabou guardando 2 pinos aí, uma relíquia, né? Isso aí ele não vende de jeito nenhum. Pode chegar qualquer colecionador que ele não vai vender. Ó, tráfego pequeno agora, né? A gente sabe que a ponte para veículo, ela é liberada por volta das 11 horas da manhã, né, Fernando? Então o pessoal aproveita para pegar a ponte Ercílio Luz e não pegar, né, a ligação entre continente e ilha, que é justamente a ponte Pedro Ivo Campos. Então tem muita gente que tem essa alternativa aqui. A gente está vendo o veículo saindo agora ali da Ercílio Luz, né, outro veículo entrando, se dirigindo ao continente, né? Realmente é uma obra magnífica, né, a ponte Ercílio Luz. Pena que ficou muito tempo parada. Eu fico imaginando se ela já estivesse funcionando muito tempo, o quanto isso não ia ajudar a nossa mobilidade aqui da capital, né, Fernando? Legal, Cleiton, obrigado. Agora sim, mostramos os 4 cantos aí da região do Parque da Luz, a nossa ponte Ercílio Luz, mas tem bastante gente caminhando ali na Ercílio Luz, hein? Bastante gente caminhando, olha a movimentação. Agora, 10 para o meio-dia, movimentação na Ercílio Luz neste momento. Inclusive, nós vamos estar no Teleton neste fim de semana. Sim, nossa participação no Teleton neste fim de semana, direto da Ercílio Luz, justamente para que o nosso povo catarinense consiga aí contribuir. Este é o Cleiton Ramos com a gente aqui, trazendo as informações do que pode e o que não pode em Florianópolis, já que a situação agora está no gravíssimo. Vamos falar de estiagem, Maria Esther? Vamos sim, vamos para o nosso site, nosso portal SCC10, porque a gente tem aqui a coluna do Fábio Chardong, o jornalista que participa também aqui da nossa coluna do site. Ele está falando, Fernando, o pior outubro da história em Chapecó. Ó, a chuva não apagou nem a poeira, ele estava escrito, né, na frase dele. E aí, ali no nosso site, a gente tem ele contando todo esse cenário da estiagem na região oeste, que a gente já vem mostrando há alguns dias a situação triste que está passando por lá, né? Corre lá, então, scc10.com.br, confira essa situação. E nós também vamos para lá agora, Marister. Vamos sim, porque tem mais uma cidade do oeste que está nessa situação crítica por causa da estiagem. O município de Iporã do Oeste decretou situação de emergência e definiu multa para quem desperdiça água, Fernando. A Vanessa Presoto é quem tem os detalhes. Olá, no interior de Porã do Oeste, cerca de 100 famílias estão sendo atendidas com transporte de água feito por 5 caminhões-pipa, que já chega a quase 400 mil litros por dia. Na cidade, a Casan adotou a medida do rodízio no abastecimento. A parte mais alta da cidade recebe água num dia e no dia seguinte, a parte mais baixa da cidade é abastecida. A prefeitura emitiu um decreto que institui multa de R$ 116 para quem for flagrado desperdiçando água. Ou seja, se a pessoa for flagrada lavando carro, lavando calçada ou usando água tratada para irrigação, ela vai ser multada. As denúncias devem ser feitas no setor de tributos da prefeitura. E esse alerta de economizar água também está sendo feito para o interior da cidade, né? Então as famílias do interior também devem economizar água. Voltamos com vocês aí no estúdio. Obrigada, Vanessa. E ainda sobre a estiagem, agora a gente vai ver um pouquinho dos prejuízos no agronegócio, porque a falta de chuva já está impactando a safra do milho, a soja, o leite, das proteínas também. E aí, consequentemente, isso também está afetando o bolso dos agricultores, né? O vice-presidente da FAESC, o Enori Barbieri, gravou um vídeo para a gente. Estamos em pleno plantio da safra de verão 2020 e 2021, onde plantamos a cultura do milho, praticamente, está sendo afetada. Agora inicia o plantio da safra de soja, que também temos péssimas previsões através dos institutos de pesquisas que apontam o fenômeno Laninha, que teremos falta de chuva ou chuva abaixo da média normal. Isso com certeza já não temos uma safra normal, uma colheita prevista em números normais. Santa Catarina é um importante consumidor de milho. Esse produto que já importamos muito vai fazer ainda mais falta o ano que vem, onde teremos que importar mais ainda, com custos elevados, que certamente vão prejudicar o nosso sistema de transformação de proteína animal. Mas o grande problema que estamos tendo agora é a falta de água.
não só para as culturas de verão, mas principalmente para abastecer os criatórios de aves, de suínos, na produção de leite, com prejuízo às pastagens, e isso com certeza vai tirar a renda do produtor rural. Neste ano que tínhamos tudo para ter um grande ano de rentabilidade no setor, já que o mercado está muito aquecido. Portanto, lamentavelmente, mais um ano que o agro de Santa Catarina sofre por falta de chuva. Pela falta de chuva, né? E que deve continuar nos próximos dias. Vamos para a previsão do tempo? Eu vou mostrar para vocês que uma massa de ar seco e frio trouxe geada hoje pela manhã na região serrana. São Joaquim, Urupema, Bom Jardim da Serra, essas imagens que vocês estão vendo, são algumas cidades que acordaram assim, ó, com a paisagem branquinha. Alguns municípios ali na região registraram temperaturas negativas, batendo quase menos 3 graus no amanhecer dessa quinta-feira. Mas aí agora à tarde essa condição melhora, esquenta em todo o nosso mapa e o sol predomina. Olha, na região oeste a máxima é de 26 graus, a mesma máxima que da Grande Florianópolis. Vale do Itajaí, mínima de 12, máxima de 27, esquenta agora à tarde. Na Serra, onde teve geada, chega a 21 graus. No sul do estado a máxima é de 24 e no norte 25 graus. E para amanhã, mesma coisa. Tempo seco, com sol, poucas nuvens, temperaturas mais baixas ao amanhecer, com a mínima mais uma vez de 2 a menos 1 grau ali na região mais altas, né, dos Planaltos, Planalto Sul, com condição de geada. E aí, durante o dia, esquenta nessa sexta-feira. Xaxim, na região oeste, passa dos 30 graus, olha lá. Pomerode chega a 28, Garuva, no norte, 27, Palhoça, 25, Içara, no sul do estado, também 25, e Urubici, na Serra, mínima de 4 e máxima de 22 graus. Fernando? Previsão do tempo, então, para os próximos dias. Subindo um pouquinho aqui, hein? Subiu na região oeste, esquenta, né? Calor. Seguimos por aqui. Você sabe qual é o maior zoológico de Santa Catarina? É o Zoo Pomerode, Fernando. E é lindo demais, hein? É lindo, Fernando. Por conta da pandemia, toda a estrutura ficou fechada aí por quase 2 meses. Mas aí os cuidados com os animais não pararam. Não pode parar. E para contratar, para contar as histórias de animais que foram resgatados e estão no zoológico, foram lançados 3 livros infantis. O Estevão Limana que conta pra gente sobre essa iniciativa tão bacana lá em Pomerode. Estevão, 3 livros infantis, então é isso? Como vocês falaram aí no estúdio, ele ficou cerca de 2 meses fechado e cerca de 97% do capital, né, que é recebido pelo Zoo Pomerode é através do público que paga o ingresso e vai lá para ver os animais do maior zoológico de Santa Catarina. Só que mesmo com o retorno das atividades, com a liberação do zoológico para a população, o movimento não chega a estar 20% aí perto do que era antes da pandemia. Então, eles estão sofrendo bastante, né, com esse impacto financeiro. E aí, o Zoo Pomerode resolveu, então, inovar e criaram 3 livros infantis que vão contar as histórias de animais que foram resgatados e agora estão lá no Zoo Pomerode. Tem aí um livro sobre um ursinho, também sobre 2 elefantas e o Pingo, um pinguim. Opções para a criançada toda, para quem quer ficar aí, né, no mundo da imaginação da leitura. Os livros estão à venda no site que é do Zoológico Pomerode, que é novolar.zoopomerode.com.br, e lá você vai poder comprar, ver todas as informações. E lembrando que toda a renda desses livros vai ser destinada para a manutenção do Zoo Pomerode aqui no Vale do Itajaí. Eu volto com vocês aí no estúdio do SBT Meio-Dia. Estevão Limana, trazendo essa iniciativa tão bacana ali do Vale do Itajaí. Muito obrigada, viu, pelas informações. Fernando, eu confesso que eu não conheço pessoalmente ainda o Zoológico de Pomerode, mas eu já vi tanta reportagem, tanta iniciativa bacana que eu morro de vontade de ir até lá para conhecer. Tem muita coisa bacana que sai de lá, né? Pomerode é uma terra linda. Linda, né? Cheia de atrações turísticas. A cidade mais alemã do Brasil. E o Zoo também é uma dessas atrações que atraem milhares de turistas todos os dias. Daqui a pouco, aqui no SBT Meio-Dia, como as eleições dos Estados Unidos podem interferir
na economia aqui do nosso estado. Já saiu o resultado lá? Não, a gente está de olho aqui, 24 horas, está desde a noite de ontem com o mesmo panorama. Joe Biden precisando de apenas 6 votos, ou seja, 6 delegados, para se transformar no novo presidente dos Estados Unidos. E ele está vencendo em um dos estados que tem exatamente 6 delegados, ou seja, se continuar assim e ele vencer em Nevada, neste momento 75% das urnas apuradas por lá, Joe Biden vira o novo presidente dos Estados Unidos. Caso contrário, se Trump levar os 4 estados que ainda estão em jogo, aí sim ele permanece na Casa Branca. Daqui a pouco você vai ver como as eleições dos Estados Unidos podem interferir aqui na economia do nosso estado. Você que é trabalhador, que sai todo dia para ir para a roça, para ir para a agricultura, para a indústria, para o comércio, saiba que sim, o novo presidente dos Estados Unidos interfere diretamente aqui na nossa economia e você vai entender por quê. Olha, mesmo com o retorno de Joinville para o índice grave de contaminação pelo coronavírus, a Secretaria de Educação manteve o retorno das aulas presenciais. O detalhe é que os pais não estão mandando os filhos. A aceitação deste retorno é muito baixa. Quem traz para a gente todas as informações direto da maior cidade do estado é o David Sacramento. David, as aulas até retornaram. Agora, quem diz que o povo vai para a aula? Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que estão acompanhando a gente aí no SBT Meio-Dia. Pois é, teve esse retorno na segunda-feira dos alunos da Educação Infantil e também do EJA, Educação de Jovens e Adultos. Mas agora, ontem nós tivemos aí a notícia na quarta-feira do governo do estado da mudança da matriz de risco aqui para a região Nordeste, que Joinville está inserida. Então, isso acaba realmente impedindo novas flexibilizações. E, claro, traz insegurança aos pais. Alguns pais que já estavam inseguros em enviar os seus filhos para a sala de aula acabam ficando ainda mais inseguros com essa nova mudança na matriz de risco. E é sobre essa insegurança dos pais, se leva ou se não leva o seu filho para a sala de aula, que nós vamos conferir agora na nossa reportagem. Com o plano de retomada das aulas presenciais em Joinville definido, responsáveis ainda relutam em autorizar o retorno. Parte dos pais já decidiram, não vão mandar seus filhos de volta para a escola. Esse é o caso de Jaqueline. Eu prefiro, na verdade, nesse período ainda, como falta pouquinho tempo para acabar o ano, eu prefiro ainda manter ela em casa, sem ir para o CI. Mesmo que ela seja sintomática, mesmo que ela nunca apresentou nenhum sintoma gripal, eu prefiro dessa forma prevenir ela e talvez outras crianças do risco que ela pode estar levando para eles, né? Dos 75.458 alunos matriculados na rede municipal de ensino, estavam previstos para retornar às salas de aula 25.452, em respeito ao limite máximo de 30% de cada turma. Mas desse número, apenas 6.633 estudantes obtiveram a autorização dos pais para retornar ao ensino presencial, o que representa 7,66%. Kessiane também não se sente tranquila com os filhos de volta à sala de aula. Nós não estamos preparados para manter as crianças em sala de aula, mesmo que seja distanciamento, mesmo que seja com poucas horas por dia, e poucos dias por semana. E nós não precisa disso. Nós já nos adaptamos à apostila, nos adaptamos a ensinar eles em casa. Eu tenho medo porque eu não vou arriscar a vida dos meus filhos. No último boletim divulgado da matriz de risco potencial para a Covid-19, Joinville retornou para a classificação de nível grave, o que inviabiliza novas flexibilizações. Apesar disso, a Secretaria de Educação mantém o calendário de aulas presenciais e deve fazer nova avaliação na próxima terça-feira. O município confirmou 23.639 casos desde o início da pandemia. Atualmente, Joinville tem 55,36% da ocupação das UTIs adulto e infantil e 52,33% da ocupação de enfermaria adulto e infantil. Mirla tem 2 filhos na rede municipal e, enquanto não chega a vacina, nem pensar em mandar os filhos para a escola. Não temos um remédio preventivo e muito menos uma cura para a doença. Usamos, claro, métodos higiênicos, máscara, uso de álcool gel
E aí, a minha opinião é essa. Esse ano ainda está muito cedo para voltarmos, né, ao ano letivo. É de fato bastante complicado, delicado aí a situação de muitos pais que têm medo. Nós tentamos entrevistar a secretária de Educação nesta manhã, mas infelizmente nós não obtivemos sucesso para falar sobre este retorno e sobre manter esse calendário aí da próxima semana. Em nota, a Prefeitura ela nos enviou aqui que, de fato, o retorno dos alunos do primeiro período da educação infantil, de 1º ao 8º anos do ensino fundamental, está mantido para a próxima segunda-feira, no dia 9. Eu retorno com você aí no estúdio, Fernando. Legal. David Sacramento, obrigado pela informação. Ele está ao vivo em Joinville. Alô, Joinville. Olha o David Sacramento mostrando todas as informações da maior cidade do estado. As aulas voltaram, mas os pais não estão mandando os filhos. 7% retornaram. Uma taxa muito baixa e já era esperado, até por conta do que a gente vive atualmente relacionado aos números da pandemia. Os pais ficam receosos, principalmente quando a gente está falando de crianças, de adolescentes. E aqui está a prova em Joinville, a adesão às aulas, ao retorno das aulas presenciais, ela é muito pequena. Boa tarde, senhor. Bem-vindo à praça de pedágio aqui da BR-101. Não, com esses R$3 aí não dá mais para pagar o pedágio, não. Aumentou. Aumentou, minha senhora, mas aumentou quanto? 44%. Mas tudo isso, sim, tudo isso. É essa conversa que vocês vão ouvir a partir de agora nas praças de pedágio. Quem vai contar pra gente aqui é o Cleiton Ramos. Peraí, R$3 não dá para pagar mais o pedágio? Não vai dar mais não. Cleiton, reajuste, que é polêmico esse reajuste, ele já aconteceu meses atrás, aí durante a pandemia eu dei aquela polêmica, mas espera aí, reajustar o pedágio durante a pandemia? Suspende e agora liberado novamente. Conta pra gente quanto que o povo vai ter que desembolsar a partir de agora, hein, Cleiton Ramos? Legal, Fernando. Pois é, legal nada, né? Para o motorista, essa notícia realmente não caiu nada bem. O motorista vai pagar agora de R$ 2,70, né, que é o preço atual, para R$ 3,90 por veículo. Esse reajuste, ele foi aprovado pelo Tribunal de Contas da União, né, para reajustar aí o valor do pedágio na BR-101 aqui em Santa Catarina. Por falar nisso, já que a gente está aqui na BR-101, o Dionei vai mostrar agora para a gente como é que está a situação do trânsito nesse momento. Enquanto a gente fala deste reajuste, o acordão que foi publicado faz parte da decisão que envolve reduzir o valor das novas obras do contorno viário. Apesar do aditivo contratual prever que as obras tenham a redução de R$ 136 milhões de reais, o reajuste do pedágio continua sendo um aumento em torno de 44%, como você citou, passando de R$ 2,70 para R$ 3,90 por veículo. No momento, são 5 praças operadas pela concessionária da Arteres que teve esse reajuste concedido. Envolve também valores, né, reajuste para motocicleta e veículos de carga, como caminhões. Não há data ainda prevista para, na prática, esse valor ser reajustado, ou seja, de R$ 2,70 para R$ 3,90. Uma coisa é certa, vem aumento por aí, viu, Fernando? E o motorista que trafega aqui na BR-101 não gostou nada disso. Então, inacreditável, né? De R$ 2,70 para R$ 3,90, mais de R$1 de aumento. Não bastasse isso, mais 4 praças de pedágio para a região sul da BR-101, para quem vai no sentido Porto Alegre, no sentido Rio Grande do Sul. Agora, exatamente onde você está aí, Cleiton Ramos, você sabe que já deveria estar passando o anel de contorno viário da Grande Florianópolis, que é realizado justamente com o dinheirinho suado do motorista que paga o pedágio. Mas a obra está atrasada, para lá de atrasada. A previsão da Fiesc era entregar, ou melhor, a Fiesc não entrega nada. A previsão que a Fiesc fez no estudo era que a obra seria entregue em 2022. Não vai acontecer e o povo continua ali, ó. Esse trecho que o Cleiton Ramos está é um dos trechos mais perigosos em rodovias federais do Brasil, pelo alto volume de veículos e pelo esse crescimento todo do tráfego por ali, que acaba prejudicando não só a vida do motorista que fica no trânsito horas, mas também prejudica todo o desenvolvimento daquela região. E o anel de contorno viário, nada. Cleiton, obrigado pelas suas informações. Então não tem data ainda, mas é isso, está definido o aumento de 44%.
Agora eu vou aproveitar a sua presença aqui, Cleiton, porque você também hoje buscou informações para a gente com relação ao trabalho dos mesários. Como é que vai ser durante a eleição municipal? Tem muita gente preocupada. Quem vai votar? Como é que vai ser o protocolo? E também quem vai trabalhar. Nós já vamos exibir aqui a reportagem que você fez agora pela manhã. Agora, o que a gente pode perceber e o que você pode trazer de informação para a gente, Cleiton? Vai ser seguro votar este ano? Olha, seguro vai. Agora a gente precisa ter a consciência, né, Fernando? A gente está no meio de uma pandemia, a gente precisa tocar a vida, o empresário precisa fazer a roda girar, né? Porque senão a cidade para. A gente já está pagando um prejuízo muito grande, a economia já está completamente, né, destroçada por conta da pandemia. A gente entende tudo isso. Agora, as pessoas é que precisam ter uma consciência, principalmente no dia da votação. Sem aglomeração, manter aquele distanciamento, né? Eu vou dar um exemplo aqui, né? Você tem que ter a mesma disciplina quando vai no supermercado no dia da eleição. Mantenha o distanciamento, álcool e gel no bolso, o uso da máscara, aí você vai votar de forma correta e forma segura. Agora, eu conversei hoje pela manhã com o mesário, que ele está otimista. Teve sim e está tendo um pouquinho de medo, mas a ordem que vem de cima, né, do TRE e até mesmo do TSE, e um vídeo que foi publicado aí sobre os cuidados que o mesário vão ter e o auxílio que os mesários vão receber, ele ficou um pouco mais tranquilo. Tudo leva a crer que seja realmente um processo eleitoral nesse sentido, com segurança. Mas o importante, né, Fernando, para o pessoal de casa, a Maria Esther também, não só para o mesário, mas o eleitor. Eu acho que eleitor e mesário, eles formam um casal perfeito. Só vai depender dos dois nesse dia. O mesário está bem preparado nesse sentido. O aparato para o mesário exercer o seu trabalho com segurança vai ser grande. Agora tem que ter a disciplina do eleitor, evidentemente, né, Fernando? Vamos ver a reportagem de Cleiton Ramos e a estrutura que vai ser montada para trazer segurança aos mesários e aos eleitores no dia 15. Alexandre será um dos 55 mil mesários convocados pelo TRE de Santa Catarina para trabalhar nas eleições de 2020. Para ele, que vai participar do processo pela segunda vez, a votação será diferente. Com essas novas normas, tudo, então a gente vai ter que tomar um cuidado maior em receber o pessoal e ver como é que vai ser, acompanhar o título e manter o distanciamento, né? O mesário afirma que tem sim um pouco de medo. Com medo a gente sempre fica, né? A Justiça Eleitoral divulgou um vídeo de preparação para os mesários, com todos os cuidados e medidas de segurança. Limpe as mãos com álcool em gel nas seguintes situações: sempre que achar necessário, no início e no fim das atividades da sessão, depois de manipular o caderno de votação, após tocar o eleitor ou seus objetos e documentos, se acontecer, depois de ir ao banheiro e antes e depois de se alimentar, não permitido no interior da sessão. No caso do Alexandre, isso ajudou a amenizar a preocupação no dia das eleições e já sabe muito bem os cuidados que precisa ter. As normas de segurança, manter distanciamento, o álcool em gel, pedir para o eleitor cada um levar sua caneta e no mais é só seguir as normas ali que o TRE passou para nós. Então toda a nossa preparação nessas eleições foi pensada para evitar que o mesário precise se deslocar e por isso nós fizemos um treinamento em EAD. Ele também tem a possibilidade de ter um aplicativo, o App Mesário, para baixar ali. Ele tem todos toda a parte de treinamento, os vídeos sobre a urna eletrônica. Até o momento foram chamados pouco mais de 50 mil mesários para as eleições do dia 15 de novembro. Para o TRE de Santa Catarina, o processo deste ano é encarado como uma verdadeira operação de guerra. Por isso, um rigoroso protocolo de segurança foi elaborado para auxiliar os convocados. Todos esses protocolos estão sendo pensados e foram pensados por uma equipe médica de alta qualidade lá no TSE, com grandes hospitais e muitos médicos de renome, para garantir que o mesário tenha o mínimo contato necessário com o eleitor e possa realizar o dia todo com muita segurança. E se é uma verdadeira operação de guerra, o soldado, ou se preferir, o mesário Alexandre, está preparado para a grande batalha.
fazer parte de um processo eleitoral é muito legal. Acho que a gente como um dever de cidadão, acho que é importante a gente fazer parte desse processo. Não sou político, não sou nada, mas eu estou ali e faço parte desse processo. Eu acho um serviço gratificante. 12h13, aí está. Como vai ser o processo de votação? Um pouco mais de tranquilidade diante dos protocolos que serão aderidos, que serão colocados em prática para garantir a segurança de quem vota e de quem também recebe o eleitor. Eleições dos Estados Unidos e a interferência aqui em Santa Catarina. Atenção, você trabalhador, não estou nem aí para a eleição dos Estados Unidos. Trump que se vire, o Biden que lute. Segura aqui que você vai ver em instantes como a eleição americana interfere aqui. Deixa eu mostrar rapidinho aqui, Jéssica, como é que está a votação neste momento. Desde ontem à noite já está dessa forma aqui. 4 estados estão em jogo e o principal aqui, os olhos voltados do mundo para Nevada, que tem 6 delegados, exatamente o que precisa Joe Biden para vencer as eleições. Tem 264 delegados agora, enquanto que Donald Trump tem 214. Se vencer em todos os 4 estados que estão em jogo, Trump vence. Agora, se Biden vencer só em Nevada, é o novo presidente dos Estados Unidos. E aí? O que muda pra gente? Por isso que eu vou conversar com algumas entidades importantes aqui de Santa Catarina, vou conversar com a entidade relacionada à produção de aves, de avicultura, vamos falar de agricultura, vamos falar de indústria, vamos falar de comércio. Está com a gente aqui o José Antônio Ribas Júnior ao vivo, presidente da CAV, que representa essa produção de aves aqui em Santa Catarina. Também está com a gente a Maria Tereza Bustamante, ela é presidente da Câmara de Comércio Exterior da Fiesc, que é a Federação das Indústrias de Santa Catarina, e também com a gente aqui o João Carlos de Monico. Ele é vice-presidente da FECOAGRO. Vou conversar e começando aqui com a dona Maria, dando um bom dia coletivo a todos. Como é que Santa Catarina vê as eleições nos Estados Unidos? Como fica, por exemplo, se Trump permanecer na Casa Branca ou se Biden aparecer por lá? Maria Tereza, bom dia. Bom dia, Machado. Bom dia a todos os participantes aqui, os colegas, o Rivas, o João Carlos. Primeiramente, dizer que a mudança direta e efetiva de uma mudança de presidente não acontece repentinamente, não é assim que as coisas ocorrem, mas de toda maneira, se o presidente Trump permanecer, a situação que nós temos hoje continuará a mesma, sem grandes modificações. E se o presidente vem a ser o Biden, efetivamente, a curto e médio prazo, o que se espera, sim, é uma pressão maior contra o Brasil em relação à tomada de decisões efetivas e concretas de combate ao desmatamento e as queimadas, a uma preservação da política ambiental, mas esses são temas que obrigatoriamente já estão na pauta e que, independente de ser o Biden ou não, creio que é um tema que o Brasil vai ter que recolocar à mesa como prioridade. Mas, em termos da indústria catarinense, nós vemos com excelente oportunidade a continuidade de negócios que temos com os Estados Unidos, é o nosso principal mercado. Não tenha dúvida de que uma mudança, seja ela que venha a ocorrer na política externa americana, nos afetará, mas eu enxergo pelos programas e pela campanha feita pelo Biden, que se ele ganhar, o que nós teremos talvez é uma redução da belicosidade dos Estados Unidos contra a China. E aí nós temos que estar sempre lembrando que o comércio internacional é feito entre empresas, entre estados, e que as relações elas têm que se pautar pela harmonia, pelo equilíbrio, e nós vamos continuar lutando para abrir mais espaço da indústria catarinense no mercado americano. Viemos fazendo isso com um programa de internacionalização bastante estruturado. Acabamos de lançar uma plataforma digital para facilitar o diálogo com o setor empresarial catarinense, mas particularmente conhecimento de regras e normas americanas. Maria Tereza, ela é presidente da Câmara e Comércio Exterior, da Fiesc, a Federação das Indústrias, trazendo então essa análise. Se permanecer Trump, as relações
praticamente se mantém, até porque a proximidade de Trump com o presidente Bolsonaro, ela é grande. Entra Biden mais ligado à esquerda, inclusive o próprio candidato Joe Biden já falou referente ao Brasil com relação às questões ambientais e deve mudar sim a estrutura do relacionamento com o presidente Bolsonaro, com o governo federal. Deixa eu conversar aqui com o João Carlos de Moneco, ele é vice-presidente da FECOAGRO. Claro que tudo isso também envolve a questão do dólar, as políticas nacionais que serão aplicadas lá vão refletir numa valorização ou não da moeda deles e aí pode afetar a gente aqui com relação à exportação e tudo mais. João Carlos, qual a sua esperança, qual a sua expectativa para ambos os lados, se ganhar Biden ou se ganhar Trump? Bom dia. Bom dia. Antes de mais nada, nós temos um histórico de negócios com o governo americano, com o povo americano. Aliás, o Brasil e os Estados Unidos são os países com maior força em cada um dos hemisférios, ou do hemisfério norte ou do hemisfério sul. O Brasil é extremamente forte na América do Sul, assim como os americanos são lá. Então nós temos muitos negócios, não é por causa de um presidente que muda a cada 4 anos que vai parar os negócios. É lógico que nós vamos ter um presidente, se for o Biden, que vai priorizar as questões ambientais, que é uma questão muito sensível para o Brasil. Nós temos a floresta amazônica, que a princípio deveria ser uma riqueza nacional, mas que o mundo também considera como um pouco sua. Então, isso cria algumas dificuldades para as empresas no setor de exportação. Mas o momento é tão bom para a produção de alimentos, para a produção, no geral, para as indústrias, principalmente para a agroindústria nacional, que hoje nós não temos tanta dificuldade de vender os nossos produtos. Por isso, nós somos mais respeitados. E como somos mais respeitados, também os americanos não podem fazer o que querem. Ou se eles não compram, outro país compra e vai acabando tendo uma balança comercial boa e com certeza vamos ser mais otimistas. Então eu acho que vai ter algumas dificuldades? Vai, mas as dificuldades são pontuais. Muito bom. José Antônio Ribas Júnior, presidente da CAV, representando aqui a produção de aves catarinense. A gente sabe que Santa Catarina se destaca com a exportação, não somente de aves, mas também de suínos. Donald Trump foi um bom presidente para Santa Catarina? José, bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os nossos catarinenses que nos assistem, aos colegas que estão aqui debatendo. Primeiro que eu quero reforçar e até pegar carona na abordagem dos colegas aqui, dizendo que a produção de alimentos não tem fronteira e não pode ter fronteiras. A produção de alimentos ela é universal e tem que ter acesso a todos. E acreditamos fortemente nisso. Trabalhamos com o livre mercado, que é a mesma lógica que hoje orienta os Estados Unidos. Somos hoje, só Santa Catarina, dentro desse contexto do Brasil, somos o maior exportador de frango do mundo, Brasil. Santa Catarina é o maior exportador de frango do Brasil. Isso merece todo o respeito. Tenho certeza que essas discussões, e eu concordo muito com o colega João Carlos, elas transcendem governos, elas são muito maiores do que as discussões político-partidárias ou de mandatos de governos, e que eu tenho certeza, o Trump foi um presidente que mostrou e abriu algumas portas para o Brasil, sim. Mas tenho certeza que o Biden também terá que fazer isso, porque ninguém pode hoje prescindir da produção de alimentos do Brasil. Ninguém pode prescindir das proteínas que o Brasil exporta para o mundo, seja de suíno, seja de bovino, seja de aves. E tenho certeza que nós também fixaremos uma posição importante nessa discussão, seja qual for o presidente, seja a continuidade do governo atual de lá, seja num novo presidente. O Brasil é um parceiro relevante para os Estados Unidos nas trocas de tecnologias e experiências, e o Brasil é relevante no mercado mundial de proteína. Então, temos e devemos ser respeitados por seja qual for o presidente que por lá vier a vencer. Bom, deixa eu fechar aqui com a Maria Tereza, que representa a Câmara de Comércio da Fiesc. A gente sabe que a relação do presidente Bolsonaro com o Trump é muito boa. O Trump ligou a Bolsonaro quando ele venceu as eleições. Mas a situação não será tão amigável assim se Biden assumir a Casa Branca. A gente espera, no mínimo, uma ação diplomática. Mas a gente sabe que a relação não vai ser a mesma. Isso pode interferir de alguma forma, Maria?
Olha, interferir de uma maneira muito forte, não. Obviamente, como entre empresas e entre pessoas, acontece entre estados e governos. O Estado americano e o Estado brasileiro sempre tiveram relações recíprocas excelentes. Obviamente que a amizade entre o Bolsonaro e o Trump facilita o entendimento e, inclusive, facilitou um avanço do acordo de facilitação de comércio que nós participamos ativamente para que ele fosse celebrado há 3 semanas atrás, reduzindo a burocracia e estabelecendo o reconhecimento do operador econômico autorizado com regime aduaneiro importante para as empresas catarinenses, mas eu vejo com bons olhos de que em pronta necessidade de estabelecer e dar continuidade a relações de interesses mútuos que os governos têm, essa relação vai passar por uma aproximação, ela vai ser mais, talvez um pouco mais equilibrada, mais distante, mas eu não enxergo que tenhamos nenhuma dificuldade. Claro, entre amigos sempre as coisas facilitam, o telefonema, uma maneira mais fácil de resolver alguma situação, como aconteceu com as cotas de aço, por exemplo. Foi diferente, o Bolsonaro interferiu, a cota de aço foi ampliada no devido momento. Então, como aconteceu agora com o etanol, o Trump pediu para ampliar a cota brasileira de importação e, obviamente, isso se traduz sempre em gestos muito importantes quando você tem uma amizade. Mas, desde o ponto de vista institucional, eu creio que Brasil e Estados Unidos continuarão de maneira harmônica e nós vamos aproveitar isso para a indústria catarinense. Ok. Quero agradecer aqui a Maria Tereza, que é da Câmara de Comércio Exterior da Fiesc, também está com a gente o João Carlos de Monico, ele é vice-presidente da FECOAGRO e também conversou com a gente aqui o José Antônio Ribas Júnior, que é presidente da CAVE, representando aqui os produtores de aves. Senhores, muito obrigado pela participação, pela disponibilidade de participar com a gente aqui neste debate ao vivo, discutindo as eleições dos Estados Unidos e a interferência de todo esse processo aqui na indústria, na economia catarinense. Um bom dia e um bom trabalho. Vamos aguardar agora a apuração e a finalização da contagem dos votos para saber se lá nos Estados Unidos, Biden ou Trump. Quem vence a eleição? Joe Biden ou Donald Trump? Seguimos com você porque em Chapecó, a situação que envolve as eleições municipais trazem realmente desafios aos candidatos a prefeito. Chapecó, maior cidade do Grande Oeste, e aí referência na produção de grãos, na exportação de carnes e tudo isso sim aumenta o desafio de quem vai administrar a cidade. Quais são os pontos específicos que os candidatos estão colocando a respeito da produção agrícola? Os desafios que o novo gestor vai ter que encarar lá em Chapecó. É o que a gente vê agora na série de reportagens que mostra os desafios nas maiores cidades do estado e também como devem ser os próximos 4 anos. A Vanessa Presoto conta pra gente. Chapecó tem cerca de 224 mil moradores e é considerada a capital do oeste catarinense, se transformando em um polo regional nos mais diversos setores, como educação, saúde, geração de empregos, produção rural e desenvolvimento de novas tecnologias. Nacionalmente, a cidade é reconhecida como potência do agronegócio, especialmente na produção e processamento de proteína animal. Os produtos são exportados para os mercados de mais de 60 países. No ranking estadual, ocupa a 6ª posição com o PIB de 8 bilhões e 317 milhões de reais. Nós abrangemos aqui uma região que atende o noroeste do Rio Grande do Sul, né, o sudoeste do Paraná. Nós temos aqui infraestrutura que atende todos esses estados também. Uma economia muito pujante, que apesar de todo momento que a gente vive difícil da pandemia, né, tem se destacado na geração de empregos, né, na economia pujante, porque o setor do agronegócio, da agroindústria, que alavanca todo esse processo de desenvolvimento, traz com ela toda uma cadeia de produção.
Chapecó é reconhecida como a capital catarinense do turismo de negócios. Segundo o último levantamento da prefeitura, antes da pandemia, a cidade foi palco de mais de 250 eventos e recebeu cerca de 900 mil pessoas. Chapecó não para de crescer e agora, na próxima eleição municipal, cerca de 150 mil eleitores vão decidir o futuro dos próximos 4 anos do município. A cidade tem o 5º maior eleitorado do estado e conta com 48 locais de votação. Pela primeira vez, 7 candidatos disputam a prefeitura de Chapecó. São eles Antônio Campos, do PSOL, Cláudio Vinhati, do PSB, Cleiton Fossá, do MDB, João Rodrigues, do PSD, Leonardo Granzotto, do Patriota, Luciane Stobe, do PTB e Márcio Sander, do PSDB. A Associação Comercial e Industrial de Chapecó entregou um documento para todos os candidatos com propostas para a melhoria do setor nos próximos anos. Eu destaco aqui alguns itens desse documento que fala numa ampla reforma administrativa para buscar eficiência, né, numa gestão nesse sistema público, né? Falamos também na reforma tributária, olhar isso como uma forma de dar um incentivo, né, e um trabalho para que desenvolva a questão econômica do nosso município. Nós colocamos também um quesito muito importante, é um dos primeiros, a formação de um instituto de desenvolvimento, um instituto que pense o planejamento de Chapecó não para 4 anos, mas para o futuro. Que todos os políticos que entrem nisso tenham esse instituto formado por entidades, né, por órgãos públicos, mas pessoas que pensam o futuro, né, da nossa cidade. O presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Chapecó também apresentou as principais demandas do setor que precisam de atenção especial do novo governo. Tem ações, né, que são competência do poder público municipal. E para nós, produtores, o que nós precisamos, antes de qualquer coisa, é infraestrutura na parte de estradas, né, para poder fazer a logística de transporte de cargas, para tirar da propriedade e levar para a propriedade os insumos e tirar os produtos. E é claro, hoje a gente está aí com um problema na falta de abastecimento de água, né? Como eu disse, são ações que não são competência do município, porém o prefeito de Chapecó, sendo Chapecó o que é, a importância que tem Chapecó para o estado todo e para o Brasil, ele tem a responsabilidade, né, e a condição política de cobrar essas melhorias na infraestrutura. E daqui a pouco tem a análise de Cláudio Prisco em novas cidades de Santa Catarina na corrida eleitoral para as eleições deste ano. Agora, um painel em grafite 3D está sendo construído na rodoviária de Joinville para homenagear a cidade. Pois é, além de homenagear a cidade, também promete deixar o visual mais colorido, mais animado. 2 grafiteiros que eu conheço, viu, gente? Estão dando vida a esse projeto e que mostra pra gente agora o repórter David Sacramento vai trazer essas informações. São os irmãos Feitosa, né? Pode contar aqui, David. É isso mesmo, Maria e Fernanda, a rodoviária daqui de Joinville está deixando de ser cinza para ganhar mais cores. E os grafites realmente são muito bonitos, vou pedir para o Denis mostrar aqui para a gente, porque realmente conta a história aqui da nossa cidade, de Joinville, e realmente está inspirado também na própria rodoviária, em terceira dimensão, porque dependendo do ângulo, algumas surpresas vão acontecendo para quem passa aqui. A impressão é que o ônibus ele está em movimento, né, está saindo da parede, porque ele é em 3D. E nós estamos aqui hoje, né, com a idealizadora desse projeto, que é a Simone, né, a secretária executiva da Amunesc. Ela vai contar um pouquinho para a gente, né, como é que funciona, né, este projeto, né? Eu gostaria que você pudesse chegar um pouquinho mais para frente, por favor, para poder contar para a gente como é que funciona esse projeto. Então, com a revitalização da nossa rodoviária, projeto da Amunesc, achamos por bem também presentear a cidade com um espaço cultural mostrando a nossa história, os nossos pontos turísticos, para quem chegar aqui poder ter uma referência de Joinville e poder também usufruir da nossa cultura, dos nossos valores e dos nossos costumes. Então, a gente gostaria que todos tivessem a oportunidade de visitar aqui esse espaço. Obrigada.
E os irmãos Feitosa que colocam a mão na massa nesse projeto. Nós estamos aqui com o Eduardo para poder contar um pouquinho para a gente, né, como é que está sendo dar vida, né, a esse projeto tão bonito. Então, quando teve a ideia do projeto, a gente veio ver o local e viu essa coluna, a gente imediatamente, vamos fazer um 3D, um ônibus saindo do painel, e a gente está executando bem esse painel que está mostrando bastante da cultura, dos costumes de Joinville, né? Parabéns pelo projeto, obrigado, tá certo? E o painel fica pronto amanhã e agora todos nós, né, todos os joinvilenses vão ter agora, né, mais um motivo para poder passar aqui na rodoviária e conferir, né, essa beleza aqui dessa obra. Eu volto com vocês aí no estúdio. Você viu só que lindo que tá ficando, Fernando? Bonito, hein? Bonita essa pintura 3D. E esse aqui também é grande, hein? Legal, hein? Assim que ficar pronto, a gente volta para mostrar pro pessoal de casa aí. Bem bacana, hein? Legal, pintura 3D em Joinville, Fernando. Um busão. Fernando, deixa eu te perguntar uma coisa. Você gostou do meu look hoje? Lindo, gostei Gostou? desse verde. Verdão e do Combinou sapato? Com a sandália. É sandália? Gostou? Sandália? Não é bonita, sandália? né? Eu vou te mostrar então, porque eu gostei da pessoal parte de trás, olha que linda que ela é, Você viu gente, o mostra. salto? Vamos dar mais um zoom aqui então, ó o salto. Lindo, né? Coisa linda. Fernando, vou te falar que de onde veio esse tem muito mais, inclusive para homem, viu? Eu quero ver. Tem, vou Me mostrar traga para um vocês. presente, Maria Esther. Para você que ama, tá por dentro das tendências da moda sem gastar muito, gente, a Estúdio Z é o seu lugar. A Estúdio Z é a mais completa fast fashion de calçados do Brasil e tem sede aqui na Grande Florianópolis. No total, já são mais de 100 lojas em 16 estados de todos os cantos do país. Cada loja conta com mais de 40 mil pares de calçados femininos, masculinos e infantis, além de bolsas, acessórios. E toda essa variedade, aliada ao alto atendimento em loja, garantem muita praticidade e liberdade para os clientes criarem a sua moda à vontade. E a nova coleção, olha só, Alto Verão, Alto Astral, tem as tendências e energias perfeitas para o seu estilo. Não dá para perder, né? Aproveite a moda democrática da Estúdio Z na loja mais próxima de você ou ainda compre online pelo site www.stz.com.br ou pelo WhatsApp 489-9966-6605. Estamos de volta com o SBT Meio Dia. Vamos para a dona Maricotinha, Fernando? Porque o Tibério decidiu carpir um lote. Vamos ver. Olha, tô no SBT, que coisa linda. Até parece que faz alguma coisa, sabe? Porque viu a visita chegando ali na casa da vizinha, ele pegou a foice pra tirar o mato ali. Quem vê, né? Quem vê um homem desse, né? Chegou visita na casa da mulher ali do lado, não tem? Lá foi ele, pegou uma foice pra dizer que é o trabalhador, esse mandrião. Tô só aqui espiando ele, só de espreita. Só pra ver. Olha o homem trabalhador. Pensa 10 vezes, se abaixa, se levanta, pensa um pouco, pega uma foicinha, tira um capim, bota ali. Trabalha, seu mandrião. A vontade que ele tem, a vontade que ele tem, isso, tem uma vontade. Aí fica olhando pra ver se os outros veem ele trabalhando, entendeu? Como é que é? Ele fica espiando de lá pra ver se as pessoas estão vendo ele trabalhar. Porque se ninguém vê, ele não faz nada. Tem que ver, tem que ter plateia, entendeu? E aí? Tirar tudo. Tirar tudo. É pra tirar só de baixo, né? Pra tirar tudo. Tem que dar um incentivo, né? Se a gente não incentivar, não faz nada. Eu gosto de olhar pra ver. Eu gosto de olhar pra ver, entendeu? Ó. Faz 3 dias ele não arranca um capim. Ô, coisa querida! Ei, espia onde é que eu vim dar cuscolo? No SCC! Agora, 12h42. Vamos lá fazer uma análise na corrida eleitoral nas maiores cidades de Santa Catarina. Já chegando aqui com a gente, Cláudio Prisco Paraíso. Hoje é a vez de novos 3 municípios
serem observados aqui, Prisco. Boa tarde. É isso mesmo. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos. Vamos já ao telão? Começamos com Itajaí. Temos aqui o candidato do PT, depois Oswaldo Mafra, do Solidariedade, já disputou a eleição. Ele comanda o partido. Tem também o do Avante e Robson Coelho, do PSDB, que recebeu o apoio também do PP, do ex-prefeito Jandir Bellini. É o candidato mais competitivo contra Volney Morastone, que é prefeito do MDB, candidato à reeleição, que foi alvo de muita chacota, de muita graça, de muita brincadeira, fizeram muito pouco de Volney Morastone por conta de remédio para vermes, que poderia atenuar o Covid e outras coisas mais, mas no povão, naquele eleitorado mais simples de Itajaí, a postura do prefeito foi identificada como alguém que estava querendo acertar e ajudar. Tanto é que é indiscutível, meu caro Fernando, o favoritismo do ex-presidente da Assembleia, ex-deputado estadual, Volney Morastone. Mas não dá para desprezar a competitividade de Robson Coelho, um jovem vereador que recebeu apoios estratégicos, uma coligação robusta. Então, Itajaí, que também é eleição de turno único, ao natural, a tendência, Morastone. Mas Robson Coelho é um nome a ser considerado. Muito bem. Primeira cidade a ser analisada aqui. Vamos agora ao próximo município. Prisco traz informações de bastidores e também essa corrida eleitoral. Temos aí 9 candidatos. 9 candidatos em São José. O candidato da prefeita Adeliana Dal Ponte, que completa 8 anos de gestão, é Orvino Coelho, do PSD. Nos últimos 42 anos, como vereador e secretário municipal. Um homem público de larga experiência, muito conhecido na cidade e muito benquisto e respeitado. É um nome fortíssimo. Mas em São José, Fernando, nós temos vários comunicadores na disputa. Se não vejamos, temos ali Roberto Salum, do Patriota, fez televisão e rádio por muitos anos, foi já candidato a deputado federal, estadual. Azarão, quem sabe? Temos também Luizinho da Regional, pelo PSDB. É um nome também de muito conhecimento e muito relacionamento na cidade. E ainda temos como vice de Fernando Anselmo, do PSL, o filho do deputado federal Hélio Costa Júnior. Ele é vice. Então, temos aí um quadro de várias outras candidaturas, acho que já fechamos aqui no telão, para que fossem identificadas as fisionomias e os nomes, mas, de qualquer maneira, assim como Volney Morastone e Itajaí, o nome mais forte é Orvino Coelho. Mas, evidentemente, que vai depender do estado de espírito do eleitorado. Se desejar uma mudança ou se for influenciado por comunicadores com quem o eleitorado já convive de longos anos, poderemos ter, eventualmente, uma surpresa, meu caro Fernando. Vamos a Jaraguá do Sul, então, ver como é que está a corrida eleitoral por lá, Prisco. É um município, sem dúvida nenhuma, que merece toda a atenção, porque é um município muito forte Prisco, economicamente. Para não prejudicar, tivemos um problema na nossa tela aqui com os candidatos. Deixamos Jaraguá para amanhã? Vamos deixar para amanhã, para não prejudicar. Sem dúvida, até para podermos visualizá-los, né? Exatamente. Tranquilo. Prisco, como é que foi a visita de Daniela Rainer em Brasília e a movimentação de Carlos Moisés continua aqui, mesmo fora do poder? Exato. Bom, antes de mais nada, Daniela Rainer demonstrou claramente que a sua desenvoltura, o seu trânsito em Brasília é bem diferente daquele em que Carlos Moisés se introduzia lá na capital federal. Tanto é que, já falamos aqui, vamos repetir,
Se foi recebido no Palácio do Planalto pelo presidente da República, foi uma única vez lá no início do ano passado. Mas eu tenho dúvidas de que essa alegação governamental de seus assessores seja efetiva. Pois muito bem, Daniela Rainer, em janeiro, quando respondeu interinamente pelo governo, foi recebida pelo presidente da República. E agora se deslocou a Brasília na terça pela manhã, fez uma agenda durante 2 dias e ontem, no final da tarde, foi recebida durante 1 hora no Palácio do Planalto. O presidente da República, o ministro Luiz Ramos e Daniela Rainer, acompanhada do secretário-chefe da Casa Civil, o general Ricardo Miranda. 1 hora de papo, 1 hora numa clara demonstração de que ela tem trânsito, esteve com o presidente da Câmara, com vários ministros, e amanhã ela recebe o presidente da República aqui na formatura da primeira turma da Academia da Polícia Rodoviária Federal. Portanto, definitivamente, em matéria de entrada no governo federal, Daniela Rainer não é páreo para Carlos Moisés. Obrigado, Prisco. Ok? Até amanhã. Cláudio Prisco aqui com a gente, a política. Tem mais lá no scc10.com.br. Maria Esther. Quinta-feira, Fernanda, é dia do quadro Inovar para Crescer aqui no SBT Meio-Dia. 2 irmãos de profissões diferentes decidiram se unir para empreender e abrir uma loja de móveis infantis de alto padrão. A história de hoje vem de Jaraguá do Sul, no norte do estado, e tinha um desafio no meio do caminho. Mas aí foi resolvido com algumas consultorias especializadas que fizeram o negócio deslanchar. Vamos então conferir mais uma história de sucesso. Olha só o trabalho nessa fábrica de móveis infantis em Jaraguá do Sul. Dá para acreditar que isso é fruto de esforço e trabalho de um metalúrgico e de um bancário? Seria difícil de acreditar se essa história não saísse da boca dos próprios protagonistas, o André e o Fábio. Foram eles que, com ousadia e coragem, disseram sim para o empreendedorismo. Vimos que era interessante, que era um mercado latente aquele ali e até com condições de crescimento. Então resolvemos investir, resolvemos aceitar aquele desafio, né? Abraçar aquele desafio, aquela causa. Então mudamos totalmente de ramo, né? Eu bancário, meu irmão trabalhando no ramo da indústria metalúrgica e fomos enfrentar o ramo ramo moveleiro, né? Trabalhar com a madeira. Mas por que não fabricar todos os móveis para quartos infantis? Por que não um berço, o roupeiro ou até mesmo a cômoda? Essas foram as perguntas que não paravam de surgir nas rodas de conversas do André e da família de sua esposa, que tinha uma fábrica de poltronas de amamentação. Para ele, o leque de possibilidades no setor moveleiro era grande. Não é do interesse deles. Ela sempre me falava isso, minha esposa, minha sogra. E até que chegou um momento que, de tanto eu insistir naquele assunto com ela, ela olhou para mim e falou assim, por que tu não faz? E aquilo me deu um estalo. E eu fiquei com aquilo na cabeça e eu, né, com a vontade já de empreender e não sabia direito o que, mas eu sabia que eu queria fazer alguma coisa por mim mesmo, né? E o Fábio, que é o meu irmão, também tinha essa vontade. E então aquilo deu um start na coisa. Em pouco tempo, a fábrica já estava aberta. No início, peças simples e muito aprendizado. E o André também teve que colocar a mão na massa, ou melhor, nos móveis. Tinha eu e mais um, então não tinha como fugir muito de botar a mão na massa. Ajudava a cortar peça, a lixar peça, a montar, a parafusar. Ajudava na pintura, tanto que assim, isso me capacitou a hoje conseguir gerenciar o processo produtivo com clareza, com certeza. Depois de aberta o desafio, para a comercialização de berços era necessária a certificação do Inmetro. Foi então que o trabalho do Sebrae fez a diferença na fábrica de móveis. Nesse momento, a entrada do Sebrae na nossa vida, né, na vida da Timber, porque como a gente viu que sozinhos não ia ter condições, nós vimos que teria que buscar ajuda, né, ajuda fora. E aí conversando com conhecidos aqui, com outras empresas, fornecedores, né, pessoas mais experientes,
chegou até nós o nome Sebrae, não o nome, né, porque a gente já conhecia o Sebrae, mas não sabia os programas, não conhecia os programas, né. Então o Sebrae, através do Sebrae Tech, se desenhou o produto, a situação necessária, né, a ajuda necessária, ideal para a gente passar por aquele desafio, aquela dificuldade. A produção expandiu e agora segue a todo vapor. O processo manual é valorizado. Olha só como os colaboradores estão atentos a cada detalhe. E essa pegada mais artesanal é utilizada durante toda a produção. Aqui é a pintura laca, uma técnica especial utilizada no acabamento final e que também é indispensável para quem deseja ingressar no mercado de produção de móveis de alto padrão. De um pequeno galpão de 120 metros quadrados para uma fábrica inteira. A gente tem total gratidão ao Sebrae por tudo isso que eles nos proporcionaram, né? Foi um braço amigo, foi um apoio no momento de dificuldade, num desafio, no maior desafio da história da Timber, né? Foi o Sebrae que estendeu a mão e nos puxou para cima. Nós estaríamos ainda no mercado? Com certeza. Estaríamos na posição que a gente está hoje? Não, com certeza não. Mas assim, seria aquela coisa sempre daquele tamanhinho, sem muita projeção, sem muito, né, perspectiva. E com o Sebrae não, se tornou uma empresa profissionalizada. E nós vamos continuar nesse assunto agora com o consultor do Sebrae, o Geraldo Teles, mais uma vez com a gente aqui no SBT Meio Dia. Bom dia para você, Geraldo, bem-vindo. Bom dia, Maria Esther, muito bom estar aqui novamente. Geraldo, vamos lá então, eu quero começar com uma pergunta, com um termo que eu ouvi eles falando durante a reportagem. Eles buscaram o Sebratec. Explica pra gente o que é isso. O Sebrae Tech, né? Isso. O Sebrae Tech é um programa que o Sebrae tem à disposição das empresas, que ele é focado basicamente no aumento e no fomento da capacidade competitiva da empresa, quer nas áreas de inovação, melhorias de processos, design, eliminar desperdícios, reduzir as perdas de produção, trabalhar com a sustentabilidade, trabalhar com a sistematização de processos. Então, é um projeto focado em todos os setores, quer seja indústria, comércio e serviços, inclusive agronegócios, focado no aumento da competitividade setorial. Por exemplo, essa empresa nós vimos que o Sebrae Tech foi fundamental para ela conseguir, inclusive, a certificação no Inmetro. Através do Sebrae Tech, eles conseguiram alavancar todo o negócio, estruturar de forma bastante competitiva e serem o que são hoje em dia. Eu estou numa empresa agora que também eles contrataram o serviço Sebrae Tech, uma indústria de confecção, que só na melhoria da produtividade deles, trabalhando o aproveitamento de matéria-prima, criando coleção em cima do estoque de matéria-prima, reduzirem em mais de 40% o índice de endividamento e aumentar o índice de lucratividade em 8 pontos percentuais. Ou seja, saíram do índice de mais ou menos de 6% e passaram para um índice de lucratividade de 12%. Graças ao quê? A intervenção dos consultores do Sebrae Tech, que trabalham em cima da aumento da competitividade e resultado líquido e certo. Vale a pena você entrar no site do Sebrae, sebraetech.com.br, e verificar, dentro do leque de opções que o Sebrae oferece, o que melhor se encaixa para você. Tá certo. Esse QR Code aí, ó, que tá aparecendo na sua tela, é só apontar a câmera do seu celular, que ele já leva direto para esse link aí que o Geraldo está comentando agora. O pessoal de casa está participando. Geraldo, vamos ver as perguntas que estão chegando? A Lídia, de Garuva. Na reportagem, eles contam que mudaram radicalmente de ramo. Como saber se está fazendo a coisa certa, né? Se está na hora certa de fazer isso? Lídia, de Garuva. Lídia, excelente pergunta, muito inteligente. Vejamos, um era bancário e o outro era da área metalúrgica. Ou seja, nenhuma afinidade com a indústria moveleira. Eles simplesmente identificaram uma oportunidade de mercado do mercado, verificaram quais eram suas competências, investiram na capacitação técnica, desenvolveram suas habilidades de
empreendedorismo, habilidades estratégica, liderança e administrativa, e começaram a dar um foco total na linha de produção, aproveitando as oportunidades. Evidentemente que o quê? A partir do momento que eu analiso uma oportunidade, que eu identifico, melhor dizendo, eu identifico uma oportunidade de mercado, e eu trabalho essa oportunidade em cima de um plano de ação para saber se é viável ou não, econômica e financeiramente, eu começo a trabalhar em cima desse projeto para tornar ele sustentável. Foi o que aconteceu. A partir desse momento, eles investiram em tecnologia, investiram em programas de treinamento, investiram em programas de capacitação e usaram a estrutura do Sebrae para alavancar os negócios e crescer no mercado. Hoje, são referência na indústria moveleira na linha infantil. Geraldo Teles, a gente começa sempre esse nosso bate-papo aqui no SBT Meio Dia, na televisão, e a gente continua nas redes sociais. Então você que está em casa, já vai ligando aí o seu computador, corre para o portal SCC10 ou para o nosso Facebook do SCC SBT e a gente vai continuar lá, você pode mandar a sua pergunta, o Geraldo responde ao vivo. E amanhã tem SBT Meio Dia, até lá! Bora, Geraldo! Já estamos aqui nas redes sociais, continuando o nosso quadro Inovar para Crescer. Geraldo, eu já vou voltar com uma pergunta de telespectador que chegou aqui pra gente. Vamos ver, a Vanessa. Ela mandou assim: eu vendo produtos como lingerie, perfumes, hidratantes e estou com muitos produtos encalhados. Como eu posso fazer para vender? Ninguém quer comprar. Como é que é o nome dela? Vanessa. Vanessa. Essa máxima tua, ninguém quer comprar, você me permite, eu tenho que discordar de você. Durante a pandemia, as vendas pela internet aumentaram mais de 72%. Será que você não está pecando um pouco e não sabendo se comunicar com o mercado adequadamente? Será que você não está deixando passar essa oportunidade de explorar as mídias sociais e oferecer ao mercado aquilo que você tem? Vender a sua imagem, vender o seu produto? Tente. Eu acho uma excelente ideia. Dentro do Sebrae Tech também, você pode obter essa consultoria técnica de inserção ao comércio eletrônico. Você pode também buscar no Sebrae uma consultoria de marketing digital, onde você vai adquirir o conhecimento para começar a trabalhar nessa área. Ok? Explore mais essas duas oportunidades. Trabalhe em cima do foco. Antigamente a gente dizia, é importante nós termos o foco no cliente. Hoje temos que dizer, é fundamental que tenhamos o foco do cliente, vender o que o cliente quer comprar. Legal? Vai nessa que você acerta. Mais perguntas chegando por aqui, Geraldo. Vamos dar uma olhadinha? Agora foi a Ana Maria de Joaçaba, ó, região oeste. Eu vi na matéria que o Jairo, acho que ela quer dizer Fábio, né? E o irmão colocaram a mão na massa no começo do negócio. Existe um número de funcionários para dar o pontapé inicial? Boa pergunta, né, Geraldo? Excelente pergunta. Vamos lá. A partir do momento que eu começo uma atividade, eu não posso já começar a atividade de maneira inchada. Eu sempre, quando trabalho de consultoria nas empresas, tanto na área de planejamento estratégico como na área financeira, eu sempre digo para o empresário o seguinte: primeiro você vai aprender a fazer para saber depois como tem que ser feito, por que tem que ser feito, quanto tempo pode ser feito e o que tem que ser analisado a hora que você delegar essa atividade para alguém. A partir do momento que eu começo a fazer a delegação, eu tenho que analisar alguns critérios. Esse funcionário, ele sabe o que vai ter que ser feito, ele conhece o nível de responsabilidade que ele vai ter sobre aquilo. Aliás, a responsabilidade é nossa, a autoridade que nós delegamos, né? A responsabilidade é sempre de quem delega. Então, tem que prepará-lo para exercer uma atividade de maior complexidade. Então, sempre no início da atividade, é muito importante que nós tenhamos todo esse conhecimento técnico para, à medida que nós formos atingindo outros degraus, formos crescendo, nós sabermos delegar atividades, delegar atribuições e níveis de responsabilidade ao nosso corpo funcional. Ok? Geraldo Teles, consultor do Sebrae, com dicas valiosas aqui nas redes sociais do SCC SBT. Geraldo, agora o Roberto de Criciúma também mandou uma pergunta, olha só. Eu vi que o trabalho manual é o diferencial deles. E isso vale para qualquer negócio, essa levada mais artesanal?
Não, Roberto, não vale para qualquer negócio, né? Porque eles têm um trabalho ali que eles têm os detalhes. E tem muitos detalhes ali da produção deles que não existe a máquina apropriada para fazer. Então é isso. Às vezes tu vai, por exemplo, fazer um trabalho, vai fazer um móvel sob medida, né? Um móvel planejado, você quer o quê? Alguns detalhes que são personalidade tua. Então a empresa que vai desenvolver o produto, ela vai trabalhar em cima da tua necessidade, do teu desejo, da tua expectativa. Então vai ter que se adequar. Tem coisas que podem ser mecanizadas, tem produtos que são produção em série e tem produtos que tem que trabalhar, tem que ter algo mais, ou seja, o meu eu dentro da execução, dentro da produção daquele produto. É o caso deles. Alguns detalhes, maquinário não conseguia fazer, eles fizeram lá do pessoal deles valer acontecer. E esse é o diferencial de mercado que eles têm, a personalização do produto. Tá certo, Geraldo. Para a gente finalizar, então, vamos lembrar para o pessoal que está acompanhando aqui quais são os canais que o pessoal consegue encontrar o Sebrae? Bom, voltando ao Sebrae Tech, sebraetech.com.br, que é o caso da nossa empresa aí de Jaraguá do Sul, né? Do Flávio e do André, se eu não estiver enganado. Temos aí o atendimento.sebrae-sc.com.br e sebrae-sc.com.br, além do 0800 570 0800. Entre em contato com o Sebrae ou vá ao Sebrae mais próximo da sua residência, da sua empresa, e solicite uma consultoria naquilo que você desejar. Se quer seja na área de gestão de pessoas, processos, marketing, inserção digital, gestão financeira e gestão estratégica. O Sebrae está aí por você e para você. Conte com o Sebrae. Um prazer conversar com você mais uma vez aqui no SBT Meio Dia, nas nossas redes sociais. Geraldo, semana que vem tem mais Inovar para Crescer, né? Obrigada mais uma vez. Eu que te agradeço mais uma vez a oportunidade de estarmos levando informações e conhecimento ao nosso público. E obrigado principalmente a você que nos acompanhou. Tá certo. Lembrando que amanhã tem SBT Meio Dia às 11h30. Até lá.